Olá, muito boa noite. Sejam bem-vindos ao programa Mais Saúde a partir de agora na tela da NTV. Você aí do outro lado que sintoniza na sua casa através do canal 8.1, estamos também na plataforma do Facebook, no nosso site você acompanha a nossa programação e também você que ainda não baixou o aplicativo da NTV, baixe o aplicativo aí no seu celular e fique por dentro do que acontece em Patos de Minas e todo o Alto Paranaíba. O Mais Saúde está de volta, eu estou de volta à frente do programa, estava de férias e já morrendo de saudades. Vamos matar essa saudade se aproximando, você participando com a gente. Claro que o Mais Saúde é feito para vocês, por vocês e com vocês. Assuntos importantíssimos. Daqui a pouquinho eu destaco aqui para vocês os assuntos de hoje, mas eu gostaria também de enaltecer mais uma beleza da Polo Floricultura, brilhantando, embelezando, como sempre, aqui o nosso programa, o nosso estúdio, está aí, ó. Oferecimento da Polo Floricultura, que mandou pra gente esse belíssimo arranjo de bromélia. Aos amantes da bromélia, aí ó, é natural, viu? A bromélia Tilândia. Natural, gente. Muito bonito, um abraço para a Lurdinha e toda a equipe da Polo Floricultura, tradicionalmente no coração de Patos de Minas. O endereço está na sua tela, Major Gotti, 1025, telefone 3822-2200. E também tem o WhatsApp aí, ó, da Polo, 99878-2200, para você ornamentar aí a sua confraternização, a sua festa de final de ano também com a Polo, tá bom? Bom, vamos tratar de assuntos importantíssimos no Mais Saúde de hoje. Eu convido você para participar com a gente. O nosso WhatsApp está aí na sua tela. Aproveita, eu já estava morrendo de saudades de falar do nosso bordão aqui. Aproveita porque aqui a consulta é grátis, tá bom? É para você então o nosso programa de hoje que aborda o seguinte tema: ansiedade. Mais uma vez, só que essa ansiedade é ansiedade eleitoral. Sabia disso? Já ouviu falar? Você caçou confusão? Alguém procurou confusão com você? Tentou afetar sua saúde mental durante as eleições e pós-eleições? Como é que ficou o clima no seu trabalho, na sua família, com os seus amigos? Então você vai saber tudo mais, esclarecer as suas dúvidas com quem tem autoridade no assunto. Já está aqui no estúdio com a gente, ele que é o nosso sócio, já é de casa, o psicólogo Jorge Luiz Borges. Jorge, prazer revê-lo mais uma vez, meu amigo. Isso aí, sempre uma ótima oportunidade a gente debater todos esses temas eventualmente polêmicos sobre saúde mental, mas que agora também envolve de algum modo essas ideologias, essas crenças tão profundas. Extremistas, né? Extremistas também. Para muita gente, infelizmente, extremista. Bom, no nosso segundo bloco, é claro que a gente vai falar sobre o Novembro Azul também. Já está aqui no estúdio e vai bater um papo muito importante. Meu amigo, eu quero dedicar esse programa para você. É isso mesmo, vamos falar com o Dr. Walter Morato, sempre muito simpático, urologista, que vai esclarecer várias dúvidas. Para começar o nosso programa, o Jorge Luiz, psicólogo, está aqui e, infelizmente, Jorge, a nossa pauta vai falar sobre ansiedade eleitoral. Existe isso? Ansiedade tem para tudo, mas eleitoral também? Pós-eleições? Pós-eleições as pessoas ainda estão vivenciando alguns vibrando, alguns se sentindo derrotados, mas também eventualmente não aceitando alguns resultados e desencadeando brigas familiares severas, relação abalada com os amigos e gerando sofrimento tanto para a pessoa que não aceitou ou para a pessoa que está ali impondo uma nova realidade agora ou ouvindo essa nova realidade sendo martelada constantemente, a troca dos advogados, porque como trocou de partido político também, agora os advogados gratuitos aí para os novos eleitos já estão em ação, então nas redes sociais, a rede social acaba virando ali um palanque para que cada um tenha voz e tenha vez e possa propagar muitas vezes de maneiras
prejudiciais às suas verdades e crenças. Jorge, só te interrompendo, é muito importante você falar, e essa última palavra que você falou de forma inconsequente, né? Prejudiciais, que a gente também salienta aqui, que é importante você participar, se expressar, dar a sua opinião. Nós estamos num país democrático, eu acho que nunca teve tão em alta essa, entre aspas, política nacional, né? Todo mundo tem, pode, deve se manifestar. Nós estamos aqui, somos a favor das manifestações, do seu voto, respeitamos o seu voto, mas como o Jorge falou, de forma inconsequente, né? Esses advogados populares, políticos populares, como existe os técnicos a partir de agora, há de concordar que claro, vai mudar o tema. Sempre. Todo mundo vai ter um técnico dentro de casa, porque vai vir a Copa do Mundo aí. Sim, Já começou, né, o Daniel Alves aí, né, sendo criticado. Na política não foi diferente. Não é diferente, mas isso traz uma realidade humana que é muito competitiva. Tanto isso aparece em relação ao futebol, em relação às crenças religiosas, e por isso existe também a máxima de que não se deve discutir. A questão é que as discussões são bem-vindas, sim. É verdade. O problema é a forma com a qual as pessoas administram essas discussões. Quanto mais alguém mergulha e se torna convicto, se torna obcecado e obsessivo em relação àquela crença que tem, mais perigoso é para o ciclo social, mais na iminência de uma violência, e não é só violência física, obviamente, é uma violência psicológica que acontece. Existem relatos, chegaram até mim também relatos, e colegas compartilham disso, de homens dentro de casa que acreditam cegamente numa visão política e querem impor para as mulheres, para as esposas, aquela realidade, às vezes até ameaçam de que... Relatos do Senhor, se você não votar, eu vou separar, e obriga o filho, o familiar a votar no certo candidato. É uma pressão, né, psicológica. É uma pressão, uma opressão ainda resultante de uma cultura extremamente machista que a gente vive, mas é lógico que ambos os sexos experimentam aí essas convicções tão patológicas, porque o que a gente mais observa é realmente o prejuízo interpessoal. O tanto que isso é nocivo, tanto no microsistema dentro de casa, quanto na sociedade. Circulou uma lista de empresas que deveriam ser boicotadas. Rapaz, eu vi até meu nome numa lista dessa. Teve bom você falar. Eu vi o meu nome, eu estava num barzinho final de semana e o garçom falou: seu nome está aqui na lista de um certo candidato. Gente, eu não manifestei, não postei nada. Não estou sabendo de nada. E sou muito profissional, converso com todos e amo todos. Né? Mas rolou esse negócio de lista aí, é um boicote. É um boicote e mostra a frustração, a dificuldade das pessoas em lidarem com a frustração, o tanto que elas estão cegas acreditando numa verdade absoluta, numa verdade única, não sabendo mais relativizar, não sabendo mais dialogar com as circunstâncias e os desdobramentos. Ô Jorge, mas cá entre nós, eu queria até te perguntar, era sobre isso. Por que a pessoa chega nesse ponto de ser tão extremista? Eu vou usar essa palavra, né? O que a gente tem visto é muita extremidade, muito fanatismo, né? Muita idolatria. Enfim, você de casa se identifica com qualquer uma dessas palavras, né? Que tenham conhecido, enfim. Por que a pessoa chega nesse ponto de querer impor, de não aceitar? Isso é devido a já um trauma, é um transtorno, já nasce com isso, ou adquire isso no dia a dia? Olha como que a convicção ela é pacificadora interna. Se eu tenho certeza de alguma coisa e eu carrego comigo aquela certeza, aquela convicção, eu posso me apegar àquilo e carregar aquilo comigo sem o menor problema. Só que as questões políticas são muito mais profundas que isso. Não dá para eu ter certeza de alguma coisa, não dá para ter certeza da índole de um ser humano, certeza da índole do candidato que perdeu ou que ganhou. Só que é muito cômodo para alguém levantar uma bandeira, fechar os olhos para outras circunstâncias e carregar aquela pauta consigo. Vamos pensar na história do Brasil aqui, bem resumidamente, e fazer isso, tratar isso como uma terapia individual. As pessoas estiveram convictas de posições políticas desde sempre. Então, o resultado que a gente tem aí é a prova que isso nunca funcionou. As pessoas ainda festejam políticos, quando que na realidade seria bom se a gente pudesse sempre questioná-los
independente se a gente votou neles ou não. Mas as pessoas ainda fazem festa, ainda cantam música, levantam bandeiras, advogam de graça e depois ficam lá adoecidas, profundamente doentes, brigando com todo mundo, defendendo a pauta de um cara que provavelmente está tomando uísque numa cobertura. Não se decepciona, né? Quando vem a decepção. Mas aí vem toda aquela tentativa de argumentar e justificar e defender o cara. Tudo bem, cada um faz o que quer, todo mundo é livre. O problema é que a consequência disso nas relações ela é evidente. As queixas chegam, as pessoas reclamam. A questão que a gente falou da lista, assim como você citou sobre o futebol. A que ponto alguém pode chegar para defender uma pauta tão distante? Pessoas se matam por conta de futebol e por conta de política também. Essa realidade humana, essa realidade da mente humana é muito sofrida. É sofrida para quem convive. Quem convive com os loucos sofre muito. Quem convive com os paranoicos, com os obsessivos, com os obcecados, com os que são radicais, os que são cegos, sofre. Tanto é que nos países onde existem terroristas, é basicamente isso. Essa obsessão por acreditar cegamente numa coisa e não ter autocrítica, e não se questionar e nem questionar aquele cara que está lá em cima, aquele cara que está com o microfone. Quando você disse sobre cobrança, a gente vai nos dois viés aqui, falando, claro, da sua saúde mental, mas como o tema é político, a gente, como papel de imprensa, a gente tem que sempre salientar o pessoal de casa que está do outro lado, o nosso telespectador, o eleitor. Quando a gente falou da importância da gente votar, mas também de cobrar, mas sim, eu li uma frase hoje que dizia mais ou menos sobre isso, um tema que a gente tem de cobrar, tem que votar, né? Você tem de cobrar do eleito, não do eleitor. É isso que acontece muitas vezes. Aí você vai brigar com o seu parente, com o seu amigo, porque ele votou, defendeu, né, o candidato X, esquece de cobrar de fato de quem tem que cobrar, que é o candidato. Aí não vai numa reunião na Câmara, não vê um jornal, não procura nas redes sociais o que o seu candidato está de fato fazendo. O que realmente faz efeito, ou faria mais efeito, as pessoas não fazem, porque é muito mais fácil a gente entrar nesse processo futebolístico mesmo, de ficar postando no Instagram, de ficar dizendo, olha, eu sou o certo e você é o errado, eu escolhi bem, você não escolheu, você que errou, eu que acertei. Aí vai para mais uma questão de terapia individual. O que será que essas pessoas estão fazendo na vida? Elas têm tanta disponibilidade de energia psíquica para gastar com isso, para se ocupar disso, para preencher a vida com isso e prolongar assuntos infinitos, conversas infinitas sobre questões que, na prática, não vão surtir efeito algum. Porque se nós entrarmos numa discussão aqui sobre Atlético e Cruzeiro, provavelmente não vai fazer a menor diferença. Eu vou perder, porque eu vou torcer pro Atlético, né? Não tá muito bem, né? Já é outra discussão que, né? Mas muita gente se envolve profundamente nisso e gasta seu tempo e fica lendo notícias diariamente. Aí, às vezes, eu pergunto, quando alguém se queixa comigo, algum parente meu tá assim, eu falo, se você tirar isso dele, será que sobra alguma coisa? E era isso. A gente tem que girar aqui, né, produção? Vamos girar pro nosso intervalo, mas já vou deixar a perguntinha no ar aqui pro nosso convidado, pro Jorge. O que fazer? A gente abordou os temas nesse primeiro bloco e no segundo a gente vem com realmente dicas de quem tem autoridade no assunto. Jorge, o que fazer? Prepara aí, o que fazer para quem ainda está angustiado porque perdeu as eleições, ou aquele que está angustiado porque ganhou e não está conseguindo responder à altura. Vamos para um rápido intervalo e a gente volta já com mais saúde aqui na tela da NTV. Ok, estamos de volta com mais saúde aqui na tela da NTV e o assunto tá rendendo aqui, viu, Adriana? A gente estava aqui nos bastidores já falando, porque é um assunto que fala sobre saúde mental, sobre ansiedade e também sobre política. É ansiedade eleitoral, a nossa pauta continua por aqui e o psicólogo Jorge Luiz está aqui no estúdio e vai responder aquela pergunta que a gente fez antes de ir para o break. Como é que faz para a pessoa ter mais paciência, como se comportar para não ser tão extremista com o próximo? Alguém vai precisar saber a hora de parar. Todo excesso, se eu tiver consciência dele e souber frear o meu excesso, pode ser bom. Pode ser em relação à comida, pode ser em relação à preguiça,
pode ser em relação a discussões. Alguém vai precisar ter limite. Ou o meu limite para não me envolver e filtrar e escutar melhor, ou parar de falar. Porque é uma tendência nossa, ao nos envolvermos em coisas que a gente acredita, a gente querer ir até o fim, ou querer até convencer o outro. É muito difícil convencer alguém. Você quer convencer uma pessoa, você quer chamar alguém que pensa diferente de você e dar uma palestra para ela, prender ela numa cadeira, falar no ouvido dela até cansar, na esperança de que aquela bronca, de que aquela argumentação sem fim vai transformar aquele que está na sua frente. Então é preciso ter limite, é preciso parar também. Eu preciso ter consciência do que eu vou conseguir fazer se eu ficar falando no ouvido de alguém de maneira cansativa, violenta, sem limites. Provavelmente eu não vou conseguir ganhar nada com isso. Agora, se eu sou aquele que ouve, que está próximo daquele que não tem limite, que é radical, eu também preciso saber me afastar. Porque quanto mais eu entrar no embate com uma pessoa que tem certeza, mais certeza ela terá. E é provável que ambos sairão feridos dessa história. Essa era a pergunta que eu ia te fazer, o que é mais importante, ouvir ou falar, mas você deixou bem claro aí responder essa pergunta. Mas quando a gente fala de falar incansavelmente, né, excessivamente e agressivamente, é importante a gente desabafar, se posicionar, falar, ou guardar pra gente faz mal? Não, guarda pra você. Aí as pessoas falam, nossa, mas estou guardando tanto tempo, que eu tô por aqui. A qualidade da fala depende muito da qualidade de quem escuta. Se você fala e é mal interpretado, se você fala com alguém que sempre te julga, te faz críticas, coloca defeito nas suas atitudes e não sabe te ouvir, provavelmente falar vai ser uma coisa muito ruim. Porque você vai ser sempre julgado, parece que você sempre está errado. Então é raro quem consegue ouvir. E não é puxando para o lado do psicólogo, mas a nossa tentativa, o exercício, a prática da nossa profissão é conseguir oferecer essa escuta sem que haja um julgamento, sem que haja um direcionamento. Mas por que você não faz assim? Por que você não faz de tal maneira? E é muito comum as pessoas chegarem no consultório contaminadas com escutas ruins. Eu falo pro meu pai, ele não entende. Eu falo pro meu irmão, ele não entende. Eu falo pra minha mãe, ele não entende. Tá acontecendo isso? Você pegou aí pós-eleições algum paciente ou lá do seu consultório? Você tem passado por isso? Basicamente, as questões familiares que aparecem. Já sempre houveram divergências. Escolha de profissão, escolha de relacionamento. Devo ou não devo separar? Minha mãe não concorda, meu pai não concorda com a minha separação. E agora, mais uma. É a política. Sabe-se lá até quando que vai durar essas violências familiares. Mas um parente meu não concorda, eu não posso nem ver fulano que já vem me falar uma série de coisas e me apontar e me culpar. Então, peraí. Os relacionamentos, eles adoecem sim. E não é porque as pessoas são nossos parentes, têm o nosso sangue, moram na nossa casa, que não são capazes de nos adoecer também. Pessoas doentes adoecem pessoas que estão em volta. Pessoas paranoicas, pessoas obcecadas com visões e posturas religiosas, políticas, podem adoecer, inclusive, a sociedade. Imagina, você ser capaz de propagar, independentemente de quem que votou, propagar uma lista de empresas que alimentam famílias, que são importantes, que são comércio, e aí vem alguém se baseando numa crença, achando que passa a ter direito de prejudicar os outros que estão em volta, porque em algum momento manifestaram uma posição política diferente da deles. O nível de adoecimento é evidente, mas o problema maior é que o doente não ter consciência que está doente. Essa pergunta está até aqui na pauta. O que se tem, na verdade, o que se entende por eleitoral, como tratar? Como é que eu sei que eu estou doente com essa ansiedade eleitoral? O mais complicado é isso, porque a pessoa que está doente a esse nível relacionado à política, ele está com pouquíssima autocrítica. Ele não vai colocar a mão na consciência e dizer assim, não, peraí, realmente, acho que eu estou exagerando, hein? Eu acho que eu passei do limite com a minha filha, com o meu parente, com a minha esposa. Parece que eu estou exagerando na rede social, parece que eu estou exagerando no meu trabalho, eu estou demais. Não. Mas aí cabe às pessoas que estão em volta observarem, darem um passo para trás e falar,
preciso ter cuidado com aquela pessoa, porque se eu chegar perto, essa pessoa vai querer me agredir com as convicções, com as certezas, com as obsessões. Então, a cautela tem que partir de alguém. Se tem alguém doente ali, eu preciso me precaver de algum modo e me defender e antecipar esses possíveis golpes. Seria uma prevenção. E uma evitação também. Porque ficar perto de pessoas que repetem o mesmo tema diariamente, constantemente, peraí, se tá me fazendo mal, lamento chato, muito. Acima de tudo é muito chato, né, chato. gente? Eu preciso me afastar. É verdade. Bom, então, ó, se você aí de casa se identifica ou conhece alguém, está passando por isso, o telefone está aí na sua tela para você participar com a gente aqui no programa Mais Saúde. Coloca aí o WhatsApp mais uma vez, muito bem, para você mandar a sua pergunta, né? Se você quiser desabafar também, contar o que aconteceu, fazer o seu relato, fique à vontade, que esse programa é feito para vocês. Não quiser se identificar, a gente não fala o seu nome. Quiser dar o seu posicionamento político, desabafar, pode também. A gente está aqui para isso, né, Jorge? Claro. E dessa forma a gente democratiza um pouco. Falar sobre isso e talvez quebrar algumas certezas ou levar a alguns questionamentos é muito válido. Vamos sempre filosofar, vamos sempre fazer perguntas, não vamos ter certeza não, porque a certeza fecha um raciocínio e tá todo mundo dizendo assim, eu escolhi um lado, mas eu também questiono esse lado. E a gente não vê isso acontecer. A gente vê as pessoas escolhendo um lado e levando isso até as últimas consequências. E o tanto que isso tem se tornado desgastante e, o mais importante, inútil. Tem servido para as pessoas extravasarem, colocarem para fora esse lado competitivo, agressivo, humano, mas na prática mesmo, eu quero saber se as pessoas, na vida dela, nos convívios, estão sendo legais, boas, cordiais, educadas, e muitas vezes não. Olha, gente, a gente fala desse tema que se trata da ansiedade hoje, na pauta é ansiedade eleitoral. Mas isso é muito grave, porque quando a gente se trata de ansiedade, e mais uma vez eu tenho que fazer essa pergunta, e o Jorge vai deixar claro para você. E do outro lado, o que pode acontecer com você que é cometido com ansiedade? Isso é muito grave, né? É porque nós vamos alimentando pensamentos e aquilo que pode ser uma realidade fácil de lidar acaba a princípio, a nível de imaginação. A pessoa cria uma catástrofe, começa a pensar e acreditar que aquilo vai se desdobrar para algo terrível e aí sintomas físicos começam a acometer. Taquicardia, medo do amanhã, medo de que... alta. Exatamente, os sintomas fisiológicos se apresentam, mas tudo pautado num pensamento catastrófico, de que amanhã que tudo está perdido, de que amanhã algo terrível vai nos acometer, que nós vamos passar fome, que Exato. A coisa vai se desdobrar de uma maneira prejudicial, imensurável, um filme de terror mesmo. Isso gera uma... É importante isso que você falou aí, para não gerar medo, porque muitos usam da ferramenta das redes sociais para também discernir aí o medo, né? Que vai faltar isso, que a corrupção, enfim, e tal, sem antes de acontecer e até, né? É interessante que nenhum desses profetas previu a pandemia. Podia ter aproveitado esse dom, esse talento. As pessoas dizem assim, eu tô com a sensação de que algo ruim vai acontecer. Claro, coisas ruins podem acontecer a qualquer momento. Você não é vidente, você é só ansioso mesmo. Dizer que algo vai acontecer de ruim e algo acontecer de ruim é normal, porque coisas ruins eventualmente vão nos acometer. Mas ter certeza disso, e agora eu preciso sacudir o meu vizinho, o meu amigo, o meu parente, falar, olha, acorda para uma verdade que eu já acordei, eu quero mostrar para todo mundo que essa verdade minha é a principal. Isso é de um desgaste, isso é de um cansaço nos nossos convívios que desdobra para uma coisa muito ruim. Ô Jorge, então vamos lá para a gente fechar o nosso bate-papo. Qual que é a dica que você deixa para o telespectador que tem aquele amigo que está te incomodando com a opinião dele, para que você, resumindo, não seja afetado com a ansiedade eleitoral? Manter uma distância segura das pessoas. Isso vale para a família, isso vale para amigos. Nós precisamos selecionar bem aqueles que nos cercam. Algumas pessoas dizem, nossa, passei anos convivendo com tal pessoa que só me fez mal. Então, há anos você tem deixado de lado a responsabilidade de se afastar desses que te fazem mal. Não precisa ser um afastamento definitivo, mas aquele comportamento que me prejudica,
traz para mim a responsabilidade de tomar uma certa distância. E essa distância pode me dar um pouco de paz, um pouco de sossego, até esses ânimos se acalmarem um pouco. Muito bem, e o Jorge, psicólogo, todo mundo já conhece aqui, já é figurinha carimbada aqui na telinha da NTV, onde te encontra o seu canal, rede social, fique à vontade, onde é o seu consultório, onde você atende. 34 98854 2001 e o Instagram, Jorge Luiz _Borges. Jorge Luiz _Borges. Repete aí o telefone mais uma vez, você falou rapidinho, repete 34 98854 2001. Tem um canal no YouTube também, né? No YouTube eu faço terapia em 6 minutos. Preciso voltar para uma temporada nova, voltar dessas férias também desse canal e debater alguns temas também que eu acho que são válidos e possíveis de serem resumidos. Assim. E de vez em quando também o Jorge se arrisca na música, viu? Que eu sei verdade, também. É um projeto paralelo. Muito bem, Jorge, um prazer voltar aqui no programa, te encontrar, sempre com muita autoridade, sempre no que fala, do que se trata aí, a saúde mental principalmente. Obrigado pela participação. David, muito obrigado, excelente oportunidade. É isso, contribuindo para uma saúde melhor, esse é o Mais Saúde, que vai para um rápido intervalo e volta já já. É o mês de novembro, é o Novembro Azul chegando. Vamos falar sobre isso aqui na tela da NTV. Ok, estamos de volta com Mais Saúde na telinha da NTV, você sintonizando através do 8.1 digital, também estamos no Facebook, temos o nosso aplicativo também, convidar você para você baixar aí no seu celular o aplicativo da NTV, ficar por dentro do que acontece em Patos de Minas e toda a região. Tem também o nosso site, tá bom? Para você ficar antenado. Bom, e o Mais Saúde agora traz esse tema muito super importante. Hoje eu já estive fazendo o meu também, né? 42 anos, confesso, e eu gostaria muito de levantar essa bandeira e logo quando eu volto das férias aqui no programa, que é o Novembro Azul. É um mês importante para você, principalmente você, meu amigo. Mas se a minha amiga está assistindo o programa, assiste aí, daqui a pouquinho o maridão está chegando em casa, fale, transmita para ele a importância desse mês. É o Novembro Azul, é o mês de combate contra o câncer de próstata. Muitas piadinhas, memes, brincadeirinhas, já, infelizmente, já é tradicional no nosso cotidiano. Mas a importância, gente, é muito maior esse tema, e quem vai falar com a gente é o urologista, né, que está aqui de volta no programa, é o Dr. Walter Morato. Prazer revê-lo, meu amigo. Boa tarde, David, boa tarde a todos em casa. O prazer é todo meu de voltar ao programa, para a gente poder falar desse tema tão importante, tão relevante na nossa sociedade. E sobre essa campanha, né, a campanha mundial do Novembro Azul, que fala não só da questão do rastreamento dos tumores de próstata, mas também tenta enfatizar a questão da saúde masculina de maneira geral. É o que é muito importante. O homem, eu não sei se mudou isso, mas de um ano para cá, pelos especialistas que a gente traz aqui no programa, parece que não mudou muito não, mas vem melhorando aí a presença e os cuidados dos homens aí com a saúde, que as mulheres continuam liderando, né? Se a gente for fazer uma comparação, obviamente as mulheres ainda estão na frente, né, dos homens. Mas a notícia boa é que os homens vêm se cuidando mais. A gente está tendo condição de fazer diagnósticos cada vez mais precoces, tratamentos dos problemas masculinos em fases cada vez mais iniciais, gerando mais sucesso, né? Gerando mais uma taxa de cura melhor para os pacientes. E sobre essas questões, né, sobre esses memes aos quais você se referiu... O preconceito, né, doutor? Esse preconceito. A gente está vendo também que os homens estão levando isso com uma certa leveza, né? Então, assim... Uma forma de driblar o preconceito é levar isso com uma certa leveza. Fazer do limão a limonada. Esportiva, né? Porque o mais importante é realmente a gente cuidar da nossa saúde e evitar que esses problemas causem transtornos maiores. Então vamos falar específico, que a gente ouve falar sobre o câncer de próstata, mas o que é o câncer de próstata? Que eu acredito que muitos não sabem nem o que é a próstata, né? Perfeito.
Bom, essa confusão é recorrente no consultório, é uma pergunta bem oportuna. A próstata é uma glândula produtora de parte do líquido seminal, de parte do esperma, e ela fica localizada na saída da bexiga. A gente consegue fazer o exame da próstata através do toque na região anal, mas a próstata em nada tem a ver com problemas relacionados ao trato digestivo, por exemplo, questões relacionadas à evacuação, sangue nas fezes, enfim. Geralmente esses problemas ocorrem devido a vasos hemorroidários, a famosa hemorroida. Então, às vezes o paciente chega no consultório, né, confundindo a próstata com a hemorroida. Quando a próstata gera sintomas, a próstata geralmente vai levar a problemas relacionados ao ato de urinar, porque ela está na saída da bexiga. Então, o jato de urina mais fraco, uma sensação de esvaziamento incompleto da bexiga, dor ao urinar, aumento da frequência urinária, inclusive à noite. São esses sintomas os sintomas mais importantes da próstata, não necessariamente do câncer de próstata. E aí é um ponto muito importante. O câncer de próstata, geralmente, ele é assintomático. Então, o paciente não pode ficar esperando o sintoma para poder procurar um médico, porque geralmente, nesse momento, o tumor já é incurável e a gente não tem muita condição. Eu ia te perguntar sobre isso, está na pauta aqui, quais são os sintomas, mas o doutor aqui já falou, é assintomático, gente, ou seja, você não percebe que você tem o câncer na próstata, né? Exatamente, porque o tumor ele dá na casquinha da próstata, é o lugar mais longe do canal urinário. Então é um nódulozinho que não vai desencadear nenhum tipo de sintoma na urina. Nem dor, não percebe nem pela dor. Absolutamente nada. Quando o paciente tem esse tipo de sintoma relacionado ao câncer, é porque geralmente é um problema que já está numa fase muito avançada e geralmente sem possibilidade de cura. Então não espere o sintoma. Procure o urologista de maneira regular para a gente fazer o rastreamento enquanto ele estiver assintomático. Ô doutor, eu lembro que existia uma certa preocupação com a idade. Ainda existe uma certa idade? Qual que é a idade que a gente tem que fazer, deve fazer, o senhor indica para fazer aí o exame do câncer? Bom, essa questão da idade está relacionada aos estudos e às questões estatísticas desenvolvidas nesses estudos dos urologistas. Então a gente recomenda que a partir dos 50 anos de idade, todos os pacientes do sexo masculino façam o exame de próstata. E qual período a partir dos 50? De quanto tempo? A partir dos 50, anualmente. Anualmente. Se o paciente tiver algum fator de risco, por exemplo, o paciente da raça negra, ou um paciente com uma história familiar positiva, pai, irmão, principalmente, que tiveram câncer de próstata, esse rastreamento deve começar por volta dos 45 anos, também anualmente. É óbvio que existem raríssimos casos de tumores de próstata antes dos 45 anos. Eu devo ter uma dezena deles no meu consultório ao longo desses 16 anos de formado. Então é muito raro que aconteça. Mas se o paciente chegar no consultório a partir dos 40 anos já querendo fazer o rastreamento, eu acho que é justo, principalmente se ele tiver... Eu falei de testemunho aqui no início da sua participação, que hoje eu estou prestes a completar 42 anos, né, um corpinho de 18, mas eu não tenho vergonha nenhuma em dizer a minha idade, eu sou de 80, 42 anos, e eu estive no laboratório para fazer o check-up, e já no check-up já tinha o teste, né, que é do câncer de próstata, que é o PSAP. PSA. Fala um pouquinho sobre como que acontece o diagnóstico, que o homem fica com aquele receio, né, com aquele preconceito, que é através do toque, gente, não é só através do toque. Bom, o diagnóstico do tumor, ele é dado através dos dois exames, do PSA e do exame de toque. Os dois devem ser feitos, porque existem tumores em que o PSA é normal e o exame de toque é que se mostra alterado, algum nódulo, endurecimento da próstata. E o contrário também acontece. Existem tumores em que o exame de toque é absolutamente normal e o PSA se mostra alterado. Então, o fato de se realizar um não exclui a necessidade de se realizar o outro. A gente pode estar deixando passar o diagnóstico nesse sentido. A partir do momento em que um dos dois se mostra alterado, aí o médico tem que indicar uma biópsia de próstata, que é tirar um pedacinho da próstata para poder se verificar se existe o tumor ou não. Só a biópsia confirma o diagnóstico. Portanto,
Se o seu médico fez o exame, ou se você fez o exame de sangue e ele veio alterado, não há motivo de desespero. Existem outros fatores que podem também aumentar o PSA, que não só o câncer de próstata, como, por exemplo, prostatites, né, inflamações na próstata. O próprio crescimento benigno da próstata pode aumentar o PSA e o paciente não ter o diagnóstico de um tumor. Muito bem, você aí de casa, o telefone está na tela para você mandar a sua pergunta, pode ficar tranquilo, né, meu amigo? Manda a sua pergunta, aproveita. Eu volto a repetir que aqui a consulta é grátis. Bom, tem uma perguntinha chegando aqui. Por que é o mais comum entre os homens? O câncer de próstata é o câncer mais comum entre os homens, né, excluindo-se os cânceres de pele, por uma questão realmente genética. A gente tem aí 1 a cada 6 homens com acometimento pelo câncer de próstata ao longo da vida. Eu ia te perguntar sobre os números, doutor. A estimativa é essa? Repete. 1 a cada 6. É bastante, doutor, muita não é? gente. Só que o câncer de próstata, existe uma vantagem, se é que a gente pode falar dessa maneira, que o câncer de próstata, na grande maioria, ele se desenvolve de uma maneira muito lenta. Então, às vezes o paciente, por exemplo, desenvolve um tumor com 80, 90 anos e esse tumor não vai levar o paciente a óbito, ele vai crescer de uma maneira muito lenta, não sendo, inclusive, necessário tratamento. Esses casos precisam ser individualizados. O urologista tem que saber, inclusive, quais casos tratar e quais casos acompanhar. E sim, existe acompanhamento para o câncer de próstata. A gente precisa monitorizar para que ele não se torne um problema agressivo. Então, assim, a casuística é muito grande, mas nem todos os tumores de próstata vão desenvolver e levar o paciente a óbito. O senhor disse que não tem cura. Não tem cura mesmo. Existe um tratamento. Como é que funciona esse tratamento? Não, a cura existe. Existe. A gente faz o tratamento definitivo para o câncer de próstata apenas quando ele está localizado, quando ele está na próstata. Sim. A partir do momento em que ele causa sintomas, geralmente ele já está metastatizado, ou seja, já tem células de tumor no corpo inteiro. Quando ele está só na próstata, a gente tem a cirurgia para poder retirar a próstata, né? Existe uma cirurgia específica para a próstata. Exatamente. É a prostatectomia radical. A gente retira a próstata através da laparoscopia, né? Que são só aqueles furinhos que a gente faz no abdômen do paciente, ou então através da cirurgia robótica, que são as duas modalidades hoje em dia utilizadas, pouco invasivas, para a gente poder fazer o tratamento definitivo do problema da próstata. Mas, mais uma vez, a gente só tem condição de curar se ele estiver localizado na próstata e, portanto, geralmente é um tumor assintomático. E principalmente no início, né? A gente vai para um rápido intervalo, mas antes da gente girar aqui para o comercial, eu gostaria que a gente fosse com a sua deixa para o telespectador, falando sobre não a prevenção, mas sim fazer o diagnóstico, ir até o laboratório, ir até o urologista, porque quanto mais cedo, melhor. Exatamente, é isso que a gente está colocando, que não esperar o sintoma, né? A gente precisa diagnosticar na fase bastante inicial, porque a chance de cura nesse momento é mais de 90% dos casos. Já deu animado, 90%. É um número considerável, sendo que a gente tem que colocar bem em evidência que é um exame de sangue e um exame no consultório. Então são exames que estão ao alcance de toda a população. Para você evitar uma mortalidade em 90%, é uma taxa bastante considerável e também factível a nível de SUS. Né? Então... Isso, muito bem. Procure o postinho aí pertinho da sua casa também, que o SUS dispõe para você. Tá bom? Vamos para um rápido intervalo. Daqui a pouquinho, o Mais Saúde está de volta na tela da NTV. Muito bem, estamos de volta com Mais Saúde aqui na tela da NTV, através do canal 8.1. Estamos no Facebook, no site e também no aplicativo, para você ficar bem informado do que acontece em Patos de Minas e todo o Alto Paranaíba. O Mais Saúde levantando a bandeira do Novembro Azul. Estamos recebendo aqui o urologista Dr. Walter Morato, e a gente falou sobre o diagnóstico e gostaria de saber sobre prevenção. Existe como prevenir o câncer de próstata?
Bom, essa é a grande questão, o pessoal me pergunta muito sobre isso, mas infelizmente os fatores de risco relacionados ao câncer de próstata, eles são imutáveis, né? Então os fatores de risco são os que a gente comentou, a idade, geralmente acima de 50 anos, o paciente com uma história familiar positiva e os pacientes da raça negra. Existem alguns estudos que tentam mostrar a associação entre obesidade, entre tabagismo e o câncer de próstata, mas esses estudos ainda são estudos que não conseguiram provar de maneira inequívoca essa relação. Existem também algumas situações que os pacientes me perguntam, por exemplo, se a prática de ciclismo aumenta o câncer de próstata. Isso não é uma verdade. O ciclismo pode aumentar um pouco o resultado do exame do PSA. Então, por isso que a gente advoga que o paciente não pratique o ciclismo 48 horas. Nem cavalo, né? Também, né? Qualquer tipo de montaria, né? Certo. Assim, tudo que bicicleta, cavalo, moto, a gente desaconselha nas 72 horas antes do Só exame. durante o jejum do exame, né? Mas isso não tem nada comprovado que afeta o... Exatamente. Com o câncer, não. Muito bem. Bom, está chegando aqui a participação dos nossos telespectadores. E o Dr. Walter sempre muito carinhoso e bem aceito, né, por Patos de Minas e a nossa região está aqui, ó. Boa noite, em primeiro lugar, parabéns. Dr. Walter, muito educado. Meu pai foi nele ontem, muito educado. Obrigado. É a Fabiana. Manda um abraço aí para Fabiana. Muito obrigado pelas palavras, Fabiana, e um abraço ao seu pai. E eu acho que isso aí é o mínimo, né? A gente precisa acolher bem os pacientes no consultório, porque todos estão em busca de alguma melhora, né? Nas questões físicas ou no próprio rastreamento. E o paciente ele deve ser acolhido bem pelo médico. Na modéstia à parte, doutor, na sua área que é a urologia, o homem, né, tem tanto trauma, tanta vergonha. Se o urologista ele não for simpático, não for aberto, né, fica mais complicado, né, doutor? Exatamente. Porque o homem é cheio dos preconceitos, né? O paciente ele chega, obviamente, muito fechado, né? Assim, a grande maioria. E a gente precisa fazer com que ele se sinta em casa, demonstrando, obviamente, um profissionalismo, mas e também uma cumplicidade, né? A ética médica tem que reinar nesse ambiente e, obviamente, o acolhimento também. Muito bem. Falando de ética, nós vamos ser ético aqui também. Você de casa não precisa se identificar. Mande a sua pergunta pra gente. Nosso telespectador mandou aqui, tenho 59 anos e meu PSA, que é o exame, né? O teste está em 20. Já fiz a biópsia e ressonância paramétrica da próstata, que também deu negativo. O que o doutor pode falar sobre isso? Tá vendo? Aproveita, gente, que a consulta é grátis. Bom, a ressonância multiparamétrica negativa e o que é isso, doutor? A ressonância multiparamétrica é um exame voltado para se verificar se existe algum nódulo na próstata suspeito. É um exame um pouco mais moderno. Da forma com a qual ele deve ser feito ainda não está disponível na nossa cidade. Os pacientes têm que sair para fazer uma ressonância mais potente, né, que a gente valida para poder fazer esse tipo de diagnóstico. Então, assim, se a ressonância estiver negativa, se ele fez a biópsia está negativa, isso deixa a gente relativamente tranquilo, apesar de um PSA de 20 ser um PSA qual que é aumentado, né? Até qual que é o limite do PSA, o número? Bom, de maneira geral, 2,5. Mas a gente tem uns ajustes de PSA baseados na idade. A próstata muito grande, ela produz mais PSA, então, obviamente, o PSA... No caso do nosso telespectador, 59 anos. Pode ser isso, uma próstata mais aumentada, uma prostatite, uma infecção, uma inflamação na próstata. Mas se a gente tem uma biópsia, que é o exame definitivo para o diagnóstico, é o resultado final. Negativo, ali. A gente fica mais o mais tranquilo. Próximo do diagnóstico, né? Exato. Não existe nenhum exame 100%. Né? Eu brinco no meu consultório, eu falo para meus pacientes que a medicina é igual ao amor. Então nem falei sempre, certo, é o mais próximo. Nunca. Então, assim, a gente fica mais tranquilo, mas esse paciente continua tendo que ser vigiado periodicamente. De 1 em 1 ano fazer novamente os exames. Esse paciente, eu acho que ele tem que ir mais humilde ao consultório. Eu acho que
pelo menos de 6 em 6 meses. É claro que vai depender muito do que o médico, o assistente dele tá achando, mas pelo menos de 6 em 6 meses. Tá, aí pode ficar tranquilo por enquanto, né? Pelo que tudo indica. Ele fez o que tinha que pelo ser seu feito. relato aqui, né, não identificou o telespectador, mas pode ficar tranquilo, mas sempre atento, né? E para você de casa que ainda tem um certo preconceito, procure, aproveita esse mês, vá ao médico, ao urologista, né? Incentive também, levante essa bandeira, isso é muito importante. Nós da imprensa estamos aqui levantando essa bandeira, o doutor está aqui também, não participando, mas contribuindo, também levantando esse tema. Isso é importante. Todos juntos, né, nessa causa. É importante isso em todos os níveis, né? Porque assim, a gente conscientizar o paciente é importante para o paciente, num diagnóstico precoce, é importante para o médico que a gente possa dar esse diagnóstico precoce para um tratamento menos invasivo, para um tratamento menos sofrido, com menor comorbidade. Isso também ajuda na relação médico-paciente. Isso é importante para o sistema de saúde, principalmente o sistema de saúde público, porque todo diagnóstico que é dado no seu início, o tratamento é mais simples, o tratamento é menos custoso. Então, isso permite ao sistema de saúde contemplar mais pacientes. E então, assim, e é importante também inserir nessa questão, como até você já tinha citado, a questão das companheiras, das esposas, das namoradas, das mães. Muito porque bem. como as mulheres se cuidam melhor, elas podem nos ajudar a levar os seus companheiros, seus maridos, irmãos até o consultório para que a gente possa fazer essa avaliação e dar o diagnóstico de maneira precoce, se for o caso. Muito bem, você, minha amiga, aí, incentiva aí o seu companheiro, o seu marido, né, o seu papai, olha, assistir lá na NTV, o senhor tem que ir lá fazer o exame lá. E ó, aquele negócio... para quem está ligando agora, na verdade, aqui no nosso programa, existem mitos, memes e preconceitos. A gente vai falar mais uma vez, tem muita gente que está chegando do trabalho agora e ligando aqui na NTV, que não é só através do toque. Claro que existe a brincadeirinha, né? A gente já falou sobre isso, mas vamos voltar nesse viés, para que você de casa entenda e que a gente ao homem que está nos assistindo a fazer aí o seu exame. Pois como a gente disse, né, a gente precisa fazer o exame de toque e o exame de sangue. Eles são complementares e são obrigatórios. E a gente está vendo realmente que esse preconceito ele está caindo, principalmente nas gerações mais novas, nos pacientes que estão chegando agora para poder fazer os exames. E existe também todo um trabalho de conscientização da população mais idosa, que tem aquela criação um pouco diferente, né, mais enraizada na questão do machismo. Mas até essa população ela tá começando a entender a importância do diagnóstico precoce e de se evitar problemas mais sérios com relação à próstata. O Silvio também está acompanhando aqui o nosso programa, se identificou, é o que acontece quando tira a próstata, que o senhor falou no caso da cirurgia, né, definitiva ali, para tirar o câncer, tem que retirar a próstata. O que acontece? Bom, como eu disse, a próstata é responsável pela produção de parte do líquido seminal. Então, o paciente ele vai parar de produzir o esperma, né? Ele não vai ter mais o ejaculado. Além disso, existem as questões que podem acometer um paciente depois da retirada da próstata, que são principalmente a questão da continência urinária. O paciente pode ter uma dificuldade depois de segurar a urina, porque a próstata está intimamente relacionada aos músculos que seguram a urina. Isso não é uma regra. Existe uma porcentagem aí de 20% a 30% dos pacientes que têm essa dificuldade. E isso pode ser tratado também com fisioterapia, com outros tipos de cirurgias. E também a questão da potência sexual, que pode também diminuir. Não é que vai diminuir. Um grande medo do paciente é esse, né? A questão da disfunção erétil, a questão da perda da ereção. Mas para isso também existe tratamento caso aconteça. E o importante é o paciente ter a convicção e a noção de que o câncer é que deve ser tratado em primeiro lugar, a vida que deve ser salva em primeiro lugar. E esses efeitos colaterais ou essas sequelas que não acontecem na maioria, mas sim na minoria dos pacientes, todas elas têm solução. Muito bem, falamos aí no Novembro Azul, é o mês de combate contra o
câncer de próstata, mas o urologista não trata só da próstata. Então, ó, pode procurar lá o doutor que atende aonde te encontra, suas redes sociais, fique à vontade. Bom, pessoal, eu atendo no Hospital Nossa Senhora de Fátima, HNSF, todos os dias. Eu brinco muito aqui na NTV, que inclusive sábado, domingos e feriados. Meu Instagram é @ValterMorato. Então, a gente está aí nas redes sociais sempre divulgando essas questões relacionadas à urologia. Podem me fazer perguntas, eu sou muito solícito para poder responder. E espero vocês lá no HNSF, caso venham a precisar. Muito bem. Dr. Walter Morato, é só você procurar aí nas redes sociais, sempre muito prestativo e simpático. Doutor, prazer revê-lo. Obrigado pela contribuição para uma qualidade de vida melhor aí aos nossos telespectadores. Imagina, David, prazer todo meu. Foi uma honra participar novamente do seu programa e ter essa oportunidade de disseminar ideias boas, ideias do bem, no sentido de ajudar as pessoas que estão em casa. E esse é o nosso papel, o nosso dever aqui na NTV, sempre levando qualidade para você. E do outro lado, o nosso muitíssimo obrigado e viva aí o Novembro Azul, tá bom? Obrigado pelo carinho, pela sua enorme audiência e até o próximo programa.